20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, um dia de reflexão, um dia de memória a Zumbi dos Palmares, um grande líder quilombola da luta negra neste país, falecido nesta data. Trazemos hoje um tema tão peculiar e importante, desafios para o enfrentamento do racismo na igreja e na sociedade. 19º Despertar com Justiça e Paz traz hoje como convidados Dom Frei João Muniz, bispo da Diocese de Xingu, Altamira, no Pará. Trazemos também Dandara Tomasquim, uma líder negra ativista, uma mulher encorajada nas lutas raciais e que acaba de ser eleita a vereadora mais votada da cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Bem-vindos aos nossos convidados, Dandara, Dom João, ao 19º programa Despertar com Justiça e Paz, da Comissão Brasileira Justiça e Paz da CNBB. Bem-vindo, Dom João. Obrigado, meu irmão. Bem-vinda, Dandara. Bom dia, bom dia, comissão, bom dia todo mundo que está nos assistindo agora nessa live. É um prazer muito grande participar aqui. Eu acho que a gente tem um debate muito rico para fazer. Então, você que está aí nos assistindo, compartilhe o link, que tem mais gente que precisa também nos ouvir. 20 de novembro, um dia em que o Brasil todo comemora a consciência negra, a igualdade racial, as lutas antirracistas neste país, nós amanhecemos com uma triste notícia ocorrida na cidade de Porto Alegre na noite de ontem, em que João Alberto Silveira Freitas, um homem de 40 anos, negro, foi brutalmente assassinado pelos seguranças do supermercado Porto Alegre. Dedicamos, então, este programa, Despertar com Justiça e Paz, para que, de fato, a paz aconteça neste país e que a justiça, no caso de um homem negro, venha com urgência acontecer na nossa sociedade. Nós esperamos uma resoluta determinação, não só do Carrefour, mas de todos os operadores de direito e justiça deste país, para que este caso possa ser solucionado. Não basta demitir, as pessoas precisam ser conscientizadas do que significa vidas negras neste país chamado Brasil. Desta forma, então, quero abrir os microfones dos nossos convidados, perguntando a Dom João Inácio, a Dom João Muniz, perdão, perguntando a Dom João Muniz, como é que o senhor chegou a essa vocação religiosa e foi parar nessa terra de Altamira, Xingu, né, nesse interior do Pará, Dom João? O senhor, um bispo negro, hoje a serviço da Igreja do Brasil. Olha, eu sou de uma comunidade quilombola do Maranhão e naquela nossa região o contato com a igreja era muito forte, embora tivéssemos pouco contato, vamos dizer, com o clero. E quando a minha família se mudou para São Luís, então lá eu tive contato com os frades franciscanos. E daí, no trabalho, vendo como eles atuavam nas comunidades periféricas, inclusive eu morava em uma dessas comunidades, surgiu mesmo um desejo, chamado vocacional, para também viver como eles viviam. E comecei a formação com os franciscanos. A minha formação foi feita toda nas chamadas comunidades inseridas. Então, o período da formação franciscana naquele período, década de 80, era em comunidades rurais, nas cidades, era comunidades nas periferias, e assim foi a formação. Eu estudei filosofia e teologia em Teresina, no seminário de Teresina, no Piauí. Depois, quando fui ordenado, trabalhei no Maranhão como padre, na região de Lago da Pedra, Bacabal. E após 7 anos trabalhei também como formador de
jovens que queriam ser sacerdotes franciscanos, e fiquei 7 anos como formador. Após esse período, minha província me enviou para estudar em Roma. Estudei teologia moral e filosofia. Filosofia, eu fiz o mestrado na Pontifícia Universidade Santo Antônio, isso na Itália, e teologia moral na Academia Alfonsiana, que fiz mestrado e doutorado. E quando voltei, a finalidade era dar aulas no seminário interdiocesano do Maranhão ou do Piauí, onde nós atuávamos. Mas os meus confrades me elegeram ministro provincial. E, como esse trabalho, eu fiquei 6 anos como ministro provincial. Após esse período, ainda uns 3 anos, realmente fui dar aula em São Luís, que fui transferido para São Luís do Maranhão, e lá a nunciatura me encontrou, né? E fui convidado a ser bispo daqui da, então, Prelazia do Xingu. Foi um susto bastante grande, porque eu já não esperava mais uma coisa dessa, né? Que ser bispo, padre, os padres sempre pensam um pouquinho, não tanto, mas um pouquinho pensam, né? Mas eu não esperava de uma área tão grande, tão desafiadora. A Prelazia do Xingu era a maior circunscrição eclesiástica do Brasil, uma extensão de 318.696 quilômetros quadrados. Graças a Deus que o Santo Padre dividiu essa prelazia, ele extinguiu a prelazia e, no seu lugar, criou a Diocese de Xingu-Altamira, onde eu estou atualmente, e a prelazia do Alto Xingu-Tucumã. E, mesmo assim, nós ainda estamos numa circunscrição bastante extensa, que para chegar em certas comunidades você leva muito tempo, seja de barco. A realidade do Pará, que todos conhecem, que é bastante desafiadora. Então, estou aqui já há 4 anos e estamos fazendo o que é possível, né? Como bispo negro, não tenho, desde que cheguei, pelo menos assim de forma externa, não tenho sofrido discriminação racial, né? Tenho tido muita colaboração. Aqui na nossa região também tem muitos negros. Se vê do ponto de vista devocional, a maior festa daqui no território da Diocese de Xingu-Altamira é dedicada a São Benedito Negro. Então, eu creio que isso aí tem um pouco de identificação também com um bispo negro, numa região onde o santo de maior devoção é São Benedito. E aí, na sua diocese, tem a irmã Thelma também, que é uma grande referência nacional, né, da luta racista e da promoção da igualdade racial. Nosso abraço a ela que está nos acompanhando nesse momento. É verdade. Dandara, você ainda muito jovem, né, menos de 30 anos, e há muito tempo vem militando na causa negra, vem desenvolvendo um trabalho muito importante, em especial com a juventude negra no Brasil todo, né? Nos fale um pouco do seu despertar para essa causa negra, a sua identidade negra, de onde surge a sua militância. Nuno, acho que a gente já se conhece tem uns 7 anos, né? Então, se eu sou nova agora com 26 anos, quando a gente se conheceu eu tinha uns 19 e eu já estava na militância, né? Eu comecei a militar realmente muito novinha, refundando o Grêmio da Escola Messias Pedreiro, lutando contra o aumento da passagem ainda no ensino médio. Quando eu entrei na universidade, eu fui para o movimento estudantil universitário, fui coordenadora do DCE, fui da União Estadual dos Estudantes, então eu sempre estava ali atuando, militando nesses movimentos. No movimento estudantil, eu comecei a perceber as diferenças gigantes que existem entre ser uma militante negra e um militante não negro, né? As oportunidades, as condições de militância, as dificuldades que cada um passa. Então, já no movimento estudantil, eu comecei a me organizar no Coletivo Nacional de Juventude Negra, no Enegrecer, pautando ali a importância de renovar os quadros do movimento estudantil, já que a gente estava renovando ali a composição das cadeiras da sala de aula na universidade,
o movimento estudantil também precisava refletir essa mudança. Nós travamos muitas lutas importantes, elegemos ali Moara, vice-presidente da UNE, conseguimos eleger uma maioria de direção negra na União Nacional dos Estudantes no ano de 2012, 13, 14. Foi uma gestão muito importante, né, para o movimento estudantil. Eu fui para o Conselho Nacional de Igualdade Racial em 2014, representando, então, esse coletivo, a Juventude Negra Brasileira, mas em 2017, essa minha militância tomou uma outra proporção. Eu tive meu turbante arrancado em uma festa de formatura por um grupo de 6 homens brancos, né? Eu denunciei o racismo, a violência que eu sofri naquela festa, entrei com processo civil e criminal. Há 5 anos atrás, né? Toda a repercussão que meu caso teve, que foi parar na Fátima Bernardes, né? Eu dei entrevista para o Brasil inteiro. O promotor decidiu pelo arquivamento, disse que o racismo estava na minha alma e que os caras só foram deselegantes com uma dama. O juiz concordou com ele em 2 linhas, concordo com o promotor, defiro pelo arquivamento. E eu refleti muito sobre isso, fiquei pensando, gente, se o meu caso que repercutiu tanto foi vítima também do racismo institucional, que está aí presente nas instituições, organizando relações de poder, validando comportamentos racistas, imagina tantos casos de racismo cotidianos, que acontece com a Dona Maria, minha vizinha, empregada doméstica, com o seu João, vizinho aqui de cima, que é porteiro, que não tem a repercussão que o meu caso teve. Então eu percebi que eu tinha ainda mais responsabilidade com a luta negra, com a causa do nosso povo, porque as pessoas se solidarizaram comigo, o meu caso repercutiu bastante, que eu precisava fazer realmente da minha existência esse ato de resistência. Esse fato do turbante ocorreu há 5 anos atrás, né? 2017, 3 anos atrás. 3 anos atrás ocorre esse fato e 3 anos depois você ascende à Câmara de Vereadores de Uberlândia com pouco mais de 5.000 votos, a vereadora mais votada do município de Uberlândia, com quanto? 26 anos, não é isso? 26 anos. Aos 26 anos, ou seja, a partir do seu mandato parlamentar agora, você vai dar mais visibilidade ao racismo institucional, às estruturas de poder e a quem essas estruturas servem neste país, que ainda padece de tanta desinformação sobre o que é, de fato, racismo e preconceitos, né? Dom João, nós estamos refletindo na manhã de hoje, no 19º Despertar Justiça e Paz, sobre os desafios para o enfrentamento do racismo na igreja e na sociedade. O senhor, sendo um bispo negro da igreja do Brasil hoje, o senhor sente ainda desafiador o tema do racismo na estrutura da Igreja Católica? Olha, eu penso que no Brasil, né, e em todas as instituições, tem racismo, sim. Também a igreja ela não escapa desta realidade triste, né? Se a gente vai ver na história da nossa igreja, as constituições da Bahia, né, elas lá já impediam a entrada de indígenas e negros, mulatos, para serem sacerdotes. Podiam ascender até religioso, irmão de opção laical. E, na realidade, a presença do negro em maior quantidade nós vamos encontrar a partir do Concílio Vaticano II, depois do Concílio Vaticano II. E eu mesmo, como formador, uma das coisas que eu penso que eu contribuí com relação à questão do negro, é que, como formador, talvez por eles identificarem e verem um negro ali como formador, nós tivemos um aumento muito grande de jovens que procuravam para ser frades franciscanos negros. E hoje, uma boa parte daquela província que eu pertenço, que é do Maranhão e Piauí, província Nossa Senhora da Assunção, são negros. E eu penso que isso foi uma das colaborações, porque na medida em que a gente vê o negro chegando em lugares que era impossível até pouco tempo,
isso é uma força muito grande para que outros também cheguem. E eu acredito que um modo de nós contribuirmos para que o negro assuma e que nós lutemos para vencer essa situação é através da formação, por exemplo, do estudo. Então, quanto mais negros conseguem chegar, eu sei que é difícil, eu também não foi fácil para mim chegar à formação como cheguei, mas eu penso que aqui é um dos modos da gente lutar, né, e conseguir vencer essas barreiras que o racismo está impregnado aqui no nosso país. Dandara, os desafios para o enfrentamento ao racismo estão aí presentes, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, porém existe uma lista de políticas públicas, de ações afirmativas, né, de projetos de leis que foram implantados no Brasil, né, recentemente o Estatuto da Igualdade Racial, política de cotas, né, tantas ações afirmativas desenvolvidas aí, não só pelos gestores, mas por algumas empresas que hoje, né, nós vimos agora recentemente as lojas Marabras desenvolvendo um projeto de ação afirmativa e que foi violentamente criticado, né, pelas redes sociais. Você acha que a política é um instrumento para a transformação desse racismo na sociedade? Eu aprendi com Ileaê que se poder é bom, eu quero poder também. Nós precisamos estar no centro do processo de tomada de decisão. Por quê? Porque nós somos a maioria da população. Como que num sistema democrático de representação você tem nos espaços de poder pessoas que representam 1% da população? Os outros 99% estão de fora. Como que a gente está prevendo aí um fortalecimento, lutando, né, pelo fortalecimento da democracia, sem fazer com que os seus representantes tenham realmente cor, origem, idade, sexualidade, gênero dos seus representados? E eu acho que essa eleição deu um recado muito importante. Com todas as dificuldades dessa onda conservadora, neofascista, autoritária, há ainda o que se plantar e o que se colher num solo que parecia muito fértil, né? Tem gente, tem pessoas que realmente estão entendendo a importância da gente colocar nos espaços de poder pessoas que levam a vida como nós. Porque não dá para o transporte público ser administrado por quem anda de carro no ar-condicionado. Não dá para a saúde pública, para a unidade de saúde aqui perto de casa ser administrada por quem usa plano privado, usa a Unimed. Não dá para a merenda escolar ser administrada por quem está com a geladeira cheia e nem usa a escola pública. Então, a mudança tem que vir realmente das nossas mãos. Somos nós que temos que entrar nessa estrutura de poder e promover as mudanças que o povo tanto precisa. Não é só votando, né? Não é só elegendo uma mulher negra, é participando do processo também de mobilização, de pressão, de fiscalização. É muito importante manter aí esse estado permanente de luta para que o povo negro possa continuar avançando em direitos. Sem dúvida nenhuma, são direitos muito importantes, conquistados a duras penas, nada para o nosso povo foi de graça, que estão sendo continuamente ameaçados, hora ou outra vem um debate que ameaça um direito que o movimento negro brasileiro conquistou, mas nós precisamos também, nesse momento, construir uma agenda negra para o futuro, em respeito a Abdias do Nascimento, a Lélia Gonzalez, a Luísa Bairros, a juventude negra que está chegando no poder, precisa apontar quais são as ações afirmativas que nós precisamos encampar como luta nos próximos anos.
Estão nos acompanhando nesse 19º Despertar com Justiça e Paz várias pessoas em vários lugares do Brasil, né? Lá em Altamira, neste momento, a Thelma Maria parabeniza Dom João, orgulho deste bispo negro em nossa diocese de Xingu, né? A Maria José da Costa Santos, o diácono Bernardo, da Pastoral da AIDS do Rio de Janeiro, né? E aí vão colocando para nós as várias mensagens de saudação e de esperançar a partir dessa temática tão importante de reflexão. Marcília Rocha, né, estão nos acompanhando também. Enfim, várias mensagens que vão chegando aí para a participação do nosso programa Despertar com Justiça e Paz desta manhã. Né? Uma pergunta que eu lanço aos dois nesse momento é a presença, a figura do Papa Francisco neste cenário, não só na estrutura da igreja, como um líder da Igreja Católica, que é o Papa Francisco, mas também para a sociedade de um modo geral, porque os temas que o Papa tem trazido nos últimos anos têm feito muita reverberação na sociedade como um todo, não só nas religiões, mas nas estruturas de poder como um todo. O Papa Francisco, que além de líder da Igreja Católica, é também chefe de um Estado, que é o Vaticano. Portanto, as suas ações, elas são também ações de Estado. Né? Então, pergunto aos dois, qual é a figura do Papa Francisco para vocês neste tema tão desafiador para nós, que é o enfrentamento ao racismo, aos preconceitos de várias vertentes e o papel dele para a sociedade, em especial aqui no Brasil? Dom João. Olha, eu tenho um carinho muito grande pelo Papa Francisco, pelo fato de ele ter escolhido este nome Francisco. Como franciscano, isso aí já me aproximou bastante dele. Depois fui nomeado por ele, mas não somente por isso. Pelo fato deste Papa ser um divisor de águas com relação aos direitos humanos. É uma pessoa que no seu ministério, antes de ser Papa, estava profundamente ligado às bases e ao povo sofredor, né, daquela região, do seu país, a Argentina. E isso ele levou para o pontificado, e alguém que quer equilibrar, ou talvez nos ajudar a superar essa deficiência, ou eu diria, como é que eu diria? Esta dívida histórica, né? Seja com relação aos direitos humanos, em todos os seus sentidos. Com nós negros, por exemplo, eu, após ser nomeado bispo, quando chegava nas reuniões, nas primeiras reuniões da CNBB, que somos 400 e tantos, e cada assembleia que nós participávamos, na hora da apresentação dos novos bispos, sempre estava mais um negro chegando. Então a gente dizia, a turma está chegando mesmo, né? E em toda reunião da CNBB, nós sempre temos um encontro dos bispos negros, porque vem também alguns padres e diáconos negros. Eu acho que é uma coisa muito boa. Mas aqui eu quero centrar no Santo Padre. O Papa Francisco tem sido uma grande bênção para nós como povo negro, mas também para a humanidade em geral, porque ele nos convida a olhar para aquilo que realmente é necessário mudar, para aquilo que realmente nós estamos precisando neste momento histórico. A questão ecológica, a questão do respeito e do amor ao próximo. O nome que ele escolheu faz jus à pessoa de Francisco de Assis, que também foi alguém que, no seu tempo, deu uma resposta para aquela sociedade que estava em decadência, como a nossa está em decadência. E assim nós temos a chance, nós junto, como povo e como igreja, a criar novos paradigmas e a recriar esta sociedade que nós sabemos que é repleta de desafio e
de elementos negativos. No momento atual, nós estamos vendo o nazismo renascendo novamente, o neonazismo, este estilo conservador da sociedade, de muitos presidentes, inclusive aqui dos nossos, no Brasil, de grandes políticos aqui do Brasil, coisa que a gente sabia, mas que agora a coisa está muito mais escancarada. Então, eu penso que a contribuição do Papa Francisco, quando se pronuncia sobre a questão ecológica, questão econômica, questão do acolhimento dos pobres, e ele mesmo fazendo isso lá no Vaticano, aquele pequeno Estado, o menor país do mundo, acolhendo migrantes, essas coisas todas, e ele lá no meio, né? Então, ele está nos dando um sinal daquilo que Jesus gostaria que o Papa fosse. Eu estou muito contente e espero que ele continue vivo bastante para nos ajudar nesse processo de mudança. Dandara. Eu acredito muito que o processo de mudança virá pelas nossas mãos, pelo legado de luta que nós já construímos até aqui e pelo que aponta de futuro, que é também de muita resistência. Estou muito feliz e encorajada, porque aqui em Uberlândia a resposta nas urnas foi muito importante. Mas eu não poderia também deixar de falar do assassinato do homem negro ontem à noite no Carrefour. Infelizmente, é mais um 20 de novembro falando de morte, falando de novo que vidas negras importam, gritando parem de nos matar. Chega! Nós queremos falar no 20 de novembro das possibilidades, das potências, das vitórias nas lutas. Nós queremos debater no 20 de novembro o que o nosso povo tem feito para resistir, qual é a contribuição que nós estamos dando para esse país. Nós não queremos mais, todo 20 de novembro, ficar mudando a fotinha de imagem para uma foto preta só de luto. O que mais tem que acontecer nesse país para o povo negro despertar, ir para a linha de frente, para as pessoas que não são negras exercitarem um pouquinho mais de empatia? Eu não estou falando de sororidade, de outras coisas, não. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, da outra. Parar para pensar. Aquele comentário racista que você faz gera dor em outra pessoa. Aquela que você vê e não faz nada, faz uma pessoa morrer. Um grupo de 5 seguranças batendo em um homem negro, pessoas filmando e ninguém fez nada. E ele veio a óbito. Eu acho que a gente ainda tem muita luta para travar nesse país, porque por mais que a gente tenha avançado, as nossas vidas ainda são tão banalizadas desse jeito. Então, eu queria encerrar pedindo que a gente se coloque em luta. Do luto à luta no dia de hoje, André Lemos, presente. Muito bem. Estão nos acompanhando no 19º programa Despertar com Justiça e Paz, nesse 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, diversas pessoas que vão nos mandando mensagem aqui, a Margarida Onofre, a Jussara Seidel, né, parabenizando a Dandara e desejando que ela continue firme na caminhada de afirmação pelos direitos. Né? Lúcia Secote, grandes desafios ainda pela frente. Né? A irmã Thelma diz, Dom João, um franciscano que fez a diferença na mudança a partir da sua simplicidade, humildade e acolhimento a todos numa igreja em saída. Justamente esse tema da igreja em saída nos aponta um grande desafio também no interior da própria igreja, Dom João. Qual é o instrumento? Qual é, digamos assim, qual seria, né, corretamente, enquanto igreja, a mudança? Qual é o instrumento de mudança, em especial nessa temática? O senhor disse que dentro da igreja também existe preconceito e racismo ainda. Qual é o instrumento para a mudança
desse desafio que nós temos hoje na Igreja Católica? Meu irmão, você sabe que na Igreja Católica as mudanças são muito lentas. Nós, normalmente, quando chegamos, a coisa caminha muito devagar. É uma igreja milenar e um dos grandes desafios nossos é apressar um pouco mais. Eu penso que, no momento atual, com o atual Papa, ele está tentando dar este pontapé na gente para que a gente avance mais rápido com a coisa. Porque eu vejo que pela primeira, quase sempre, todas as mudanças na igreja, elas nascem da base até chegar à hierarquia. E agora nós temos um fato inédito. A mudança está sendo indicada e promovida por aquele que está no mais alto escalão da hierarquia, que é o Papa Francisco. É um fato inédito. E, olha, eu tenho muita esperança. Desafios sempre temos bastante, mesmo nós como bispos, como padres, como leigos, como povo de Deus. Eu penso que um dos modos que nós temos que fazer é esse, né? Eu fico muito contente, aliás, antes de continuar, fico muito contente de escutar uma jovem vereadora votada com uma expressiva, né, votação, assim como foi o caso da nossa irmã Dandara, nome de guerreira, nome de mulher forte, né? E aqui também está o apelo nosso como igreja. Uma das coisas que nós avançamos com muita lentidão é, por exemplo, de dar mais poderes para as mulheres na igreja. O atual Papa ele tem se pronunciado sobre isso várias vezes. E, na prática, a gente tenta fazer o que pode, mas tem algumas coisas que caminham lentas. Estão caminhando, mas são lentas. Eu penso que as sementes de grandes desenvolvimentos nessa área estão semeadas, foram lançadas na terra. E cabe a nós, como povo de Deus, sobretudo da base, fazer com que isso brote os frutos que precisa acontecer. Por exemplo, fatos como esse, como esse que a irmã acabou de comentar, e que nós começamos relembrando, de discriminação que leva a óbito uma pessoa no dia em que se comemora o Dia Nacional do Negro. Né? Mas, além deste caso, basta você ir em qualquer penitenciário e você fica preocupado. Eu, quando cheguei aqui em Altamira, a primeira coisa que eu fiz, dentre as primeiras que eu fiz, uma foi visitar o presídio. E fiquei impressionado, porque uma boa parte do pessoal que está lá nos presídios são os nossos jovens e, na grande maioria, negros. Tive uma celebração com eles. Nós temos aqui pastoral carcerária, mas é pouco, porque aqui também foi palco de uma violência terrível contra este povo. Houve um incêndio incêndio criminoso, né? Lá na penitenciária, morreram mais de 58 pessoas. Foi uma chacina. Né? Então, desafios e casos de discriminação onde está o nosso povo. Se a gente vai para as periferias, lá estão. A grande maioria é o nosso povo negro. O que fazer com isso tudo? Está com eles. Nós, como igreja, naquilo que podemos fazer, está com eles. E é o que nós tentamos fazer por aqui. Estar juntos, como bispo, como padre, como religiosa, como comunidade cristã. Porque se nós não estamos juntos, gente, nós fracassamos na nossa missão de evangelizar e de testemunhar o Evangelho. Dandara, essa eleição de 2020 apresentou um aumento significativo da presença de mulheres eleitas nos parlamentos e avança para quase 12% do total de prefeitas eleitas, né? Caminha para pouco mais se elegermos Recife, uma candidata, seria a primeira mulher eleita numa capital, e Manuela Dávila em Porto Alegre, uma capital. Então, há aí um significado aumento, 12% mais ou menos, em detrimento da última eleição
para a Câmara Federal, Senado e governos, né? Esta eleição reflete um aumento, e um aumento considerável, mas ainda pequeno, de mulheres negras. Aí, em Minas Gerais mesmo, deu um banho, né, de mulheres negras eleitas nas câmaras de vereadores. O que você diria sobre isso? Né? A que você reputa este aumento de mulheres no parlamento, no executivo, e esse aumento de mulheres negras ocupando esses espaços? Eu acredito que é um longo processo de construção, de luta e de mobilização das mulheres no Brasil. O que significou a Marcha das Mulheres Negras em 2015, nós ainda não conseguimos mensurar e não conseguimos avaliar completamente. Porque nós organizamos mulheres do Brasil inteiro para marchar em Brasília. Essas mulheres voltaram para suas cidades e continuaram fazendo luta, se organizando nos coletivos, nos movimentos, nos sindicatos, reivindicando esse lugar de protagonismo. E eu acho que essa organização das mulheres negras não é por acaso. A vitória, ela vem dessa luta contínua e ancestral. Eu quero destacar aqui um fato que aconteceu comigo em especial. Ano passado, eu ainda estava avaliando se eu ia ser ou não candidata, porque nós sabemos tanto que é difícil ser negro, mulher, jovem, pobre, de periferia. Minha mãe é professora, a gente não tem dinheiro, né? E a Benedita da Silva organizou o Encontro Nacional de Mulheres Negras do PT. Fizemos aqui a etapa municipal, a etapa estadual. No Encontro Nacional, a Benedita da Silva, chorando muito, começou a chamar nome por nome. Fulana, você tem que se eleger na sua cidade. Beltrana, você tem que se eleger na sua cidade. E ela chorando disse, eu não vou durar para sempre. Eu preciso de vocês. O partido precisa de vocês. Hoje eu gostaria muito de dizer para a Benedita que nós somos milhares de Beneditas Brasil afora. Aqui em Minas, são muitas que escutaram esse chamado, essa convocatória e colocaram suas vidas à disposição de um projeto, né? Então não é por acaso realmente. O fundo partidário faz uma diferença enorme nessa eleição de mulheres. A obrigatoriedade de 30% coloca as candidaturas num grau de competitividade muito maior. Coloca a gente no jogo, no páreo. E as mulheres negras também do meu partido se organizaram para reivindicar que 50% do fundo de mulheres fosse destinado para mulheres negras. Porque não adianta. A disputa não está no mesmo nível, as regras do jogo não são as mesmas, as oportunidades não são as mesmas. Se a gente não criar condições para equilibrar um pouco mais essa balança, nós não chegaremos lá. Um outro fator que, sem dúvida nenhuma, foi muito importante foram as candidaturas coletivas Brasil afora, que se fortaleceram muito. Candidaturas de mulheres que se tornaram prioridade para o partido. É muito importante que a gente pare de olhar as candidaturas de mulheres apenas como candidaturas para cumprir chapa, cota, para ajudar ali no quociente eleitoral. É olhar para as candidaturas como potencial de elegibilidade, de serem eleitas, competitivas, fortes, né? E eu acredito muito, Nuno, que esse é um movimento irreversível. Nós, mulheres negras na política, viemos para ficar. Aqui em Minas, vocês podem contar com a Moara em Contagem, com a Macaé em Belo Horizonte, comigo aqui em Uberlândia, que nós estamos travando muita luta. E essa luta é um desafio premente e que tem muitas mãos, tem muitas mentes, tem muitas pessoas à frente dessa jornada. Como você mesma diz, a Benedita não é eterna, não dura muito, mas jovens como você que estão em marcha, né, têm um legado de chegar aonde ela chegou e ir mais longe até, né?
e ir cada vez mais distante, né? A Marcília Rocha diz: viva as mulheres negras da Andara, viva as mulheres em luta, né? Aqui diz a Marcília Rocha: a Dom João, essa realidade nas unidades socioeducativas, também na sua maioria a população é negra. Em Brasília, por exemplo, é o centro do poder, né, a capital do país, aonde deveria dar exemplos, a gente percebe que tem tido um avanço de uma educação muito conservadora, sobretudo agora com esses colégios militares, aonde deveria se constituir consciências e pessoas politicamente formadas, a gente constrói praticamente novos soldados, né? É muito estranho perceber como esses jovens que estão nessas escolas militares hoje entram nesses espaços e como eles saem desses lugares, né? Dom João falava ali de São Luís. Eu assustei uma vez andando numa periferia de São Luís, capital do Maranhão, e me deparei com uma escola militar. Era um monte de soldadinhos, né, com aquelas boininhas na cabeça, aquele uniforme ultrajante, né? Você colocar jovens de 15, 13 anos, adolescentes ainda, entrando num colégio desse, com essa vestimenta que mais parece soldados. Você vai criando um estigma na formação dessas pessoas que vai alimentando um espírito de empatia e de ódio, né? Não só na sociedade, mas também neles, né? O senhor não acha que nós temos um desafio hoje também a partir da educação básica, para a formação dos nossos jovens e futuros líderes? Com certeza, meu irmão. Uma realidade nova está nascendo. E ela só vai se tornar cada vez mais forte na medida que os negros também se tornam protagonistas da história. A história escrita, a história e a realidade, até agora, é montada por uma cultura que não considera o negro. E nós estamos, por isso eu fico muito contente. Você não imagina a alegria que eu estou de ver essa jovem inteligente que foi eleita desse jeito, né? E com ideias claras daquilo que quer fazer, e com certeza foi por isso que foi eleita. É por aí que nós devemos andar. Aqui na Diocese nós temos a chamada Escola de Fé e Cidadania, onde a gente promove que, sobretudo os jovens, façam esse curso. E realmente está funcionando. A pandemia esse ano parou tudo, né? Mas funciona aqui e queremos, inclusive, aumentar os polos para levar essa consciência, porque a gente está vendo que a escola ela não dá tudo. Sobretudo escolas, como você acabou de lembrar, escolas conservadoras. Eu penso que um dos modos da gente conseguir a libertação, eu não diria só do negro, mas do negro, da mulher no seu todo, passa pela educação. Nós, como a Igreja, ao longo de toda a sua história, com seus pecados e suas coisas boas que ela fez, né? Uma das coisas que ela sempre levou em consideração foi, quando chegava em um lugar para evangelizar, quase sempre era todo mundo analfabeto, era iniciar logo uma escolinha, alguma coisa, e por isso, em muitos lugares, as primeiras escolas foram criadas pela Igreja. Eu acho que, hoje em dia, nós temos a instituição aí, a nível municipal, a nível estadual, a escola, mas nós temos que nos questionar como ele está. Aqui também temos que fazer mudanças, e a gente conta com o legislativo, pessoas que vêm da base, que conhecem a história, e possa nos ajudar a realmente a fazer essa mudança. Então, temos muita esperança. Este ano aqui, as eleições, nós esperávamos mais. Por exemplo, que mais mulheres fossem eleitas. Algumas foram, temos prefeitas, vereadoras, mas esperávamos um pouco mais. Porque a história daqui da grande Amazônia, não é só do Pará, da Amazônia, na realidade, quem
os maiores protagonistas aqui da história são as mulheres. Elas que estão na luta e em tudo que se trata de defesa da vida, você vê que quem está na frente são as mulheres, porque os homens têm medo diante dos desafios e da realidade perigosa que a gente o tempo todo está enfrentando aqui, né? As mulheres são muito mais corajosas e eu não sei se eu espero não estar ofendendo, mas quando se trata de defesa da vida, a mulher ela é muito mais, ela pega esta realidade e leva mesmo com gás, né? Como se diz por aqui, leva para frente. Então eu espero que na nossa sociedade tenhamos coragem e ajudemos as pessoas, a mulher negra, a mulher em geral, indígena. Nós tivemos este ano alguns indígenas que foram eleitos prefeitos, vereadores, né? Então, aqui da nossa região da Amazônia, aqui nós temos, dentro do povo sofredor daqui, nós temos os negros, os quilombolas chamados aqui, os indígenas, né? E, na sua grande maioria, os ribeirinhos, aqueles que moram nas palafitas em cima dos rios, dos igarapés. E muito desse povo está chegando. A política é um meio da gente fazer transformação. E eles estão chegando. E eu fico contente que essa igreja aqui do Xingu, ela tem uma história de luta social muito forte. E no primeiro momento eu tomei até um susto deles. Meu Deus do céu, aqui a coisa é forte demais, né? Mas vendo, a gente tem esperança, porque isso traz esperança para nós, né? A história daqui é uma história de desafios, de lutas, e nós estamos juntos e esperamos que realmente construamos um mundo novo, onde vai ter mais vez neste mundo a mulher, o negro, o jovem. Eu sinto que a juventude, no momento atual, está sendo deixada para trás, quase não se fala. Então, temos que trabalhar esses elementos. A Jussara Seidel diz: somos todos beneditas, né? Concorda plenamente com as candidaturas coletivas, vivemos numa família, a missão de cristãos leigos na política, quando Daniel Seidel, meu companheiro, foi candidato numa tentativa de mandato 4 vezes, né? Sabemos, Dandara, que as condições não são as mesmas. Em Brasília, mais ainda. Aparecida de Souza Lopes: sou agente de pastoral carcerária. Essa realidade pontuada é nacional. E aqui em Maranguape, na Paraíba, a realidade é a mesma. A Maria da Costa: parabéns por esta importante data pela qual participamos hoje, pelo relativo tema. Sim. Maria José da Costa Santos: pois é, nós temos muito o que aprender com nosso Senhor Jesus e que ele não colocou divisão do homem, e sim a igualdade de todos. Pelas peles são diferentes, mas o sangue e o coração são iguais. Ela fala desde Goiás. Muito bem. Estamos caminhando para o final, então, do nosso programa, o nosso 19º programa Despertar com Justiça e Paz, cujo tema hoje foi Desafios para o Enfrentamento do Racismo na Igreja e na Sociedade. Eu peço aos nossos 2 convidados, Dandara Tomatskin, vereadora na cidade de Uberlândia, a mais votada do parlamento nesta última eleição, né? Uma militante negra, feminista, jovem, né? Que milita no movimento negro há tantos anos. Tenho a grata satisfação de tê-la como minha irmã, companheira, parceira, né? Ao longo de quase uma década, nós fizemos parte juntos do Conselho Nacional de Igualdade Racial, empreendendo tantas ações importantes que fazem a história desse país hoje, né? E a Dom João Inácio, bispo da diocese... Perdão, Dom João. Dom João Inácio é um outro bispo nosso muito, muito guerreiro, por isso o tempo todo. Mas Dom João, bispo lá na diocese de Altamira, Xingu, diocese recém-criada no ano passado, né, se não me engano,
e com tantos desafios ainda nessa Amazônia, que acaba de sair de um sínodo tão importante para a igreja e para a sociedade, para o mundo todo no Brasil, né? Eu passo as considerações finais de vocês, né, desejando desde já um excelente 20 de novembro, com muita reflexão, muitos debates, muitas memórias importantes aos nossos ancestrais, que não podem deixar de serem lembrados. E entre estes ancestrais agora, o nosso querido João Roberto Silveira Freitas, que tomba na noite de ontem, né, derrama o seu sangue nesta terra de Santa Cruz, chamada Brasil, e que deixa a sua história, a sua memória, o seu legado, para que tantos lutadores negros e negras possam percorrer esse caminho, para que outros não voltem a tombar pelas mãos daqueles que nos oprimem e nos condenam, né? Fazem justiça com as próprias mãos. Então, Dandara, suas considerações finais ao despertar justiça e paz dessa sexta-feira, 20 de novembro. Eu quero agradecer imensamente o convite, a solidariedade, a parceria de sempre, meu querido amigo Nuno Coelho. Desejar à comissão muita luta, coragem, ousadia para continuar fazendo tantas batalhas, tantos movimentos importantes na nossa sociedade. Ao Dom João, que ele continue servindo de inspiração, de referência para tantos meninos negros, para tantas crianças negras que querem ingressar na vida sacerdotal, sem dúvida nenhuma, é um exemplo muito grande e nós precisamos dessa representatividade. O nosso povo tem que se olhar e se ver nos espaços de decisão, de referência, bons exemplos, e eu fico muito feliz, Dom João, que a gente tenha pessoas como você na igreja. Eu estou por aqui, sempre na luta, agora com um desafio muito grande, um mandato de vereadora para tocar, um mestrado para terminar, que eu ainda não terminei o mestrado, mas acreditando que nós estamos caminhando junto, né? Olhar para o lado e saber que nós não andamos só é muito importante. Nesse sentido, eu conto muito com vocês. Sempre que a gente precisar de parceria, de força, de construção aqui coletiva, eu vou dar um grito, chamar, que é importante. Muito obrigada e que a gente permaneça em estado de mobilização constante. O racismo não dá trégua. Nós não temos um dia de paz sequer nesse país. Que esse 20 de novembro seja dia de reivindicar lutas ancestrais, de gritar parem de nos matar, mas também de apontar para um futuro de lutas e de resistência. Por Zumbi, por Dandara, por Luísa Maim, por Acotirene, por Lélia Gonzalez, por Abdias do Nascimento, por Luísa Bairro, é que nós continuamos aqui de pé, cerrando fileiras. Muito obrigada. Obrigado, Dandara. Dom João Muniz. É uma alegria, chegando já ao final, e eu agradeço ao Nuno Coelho, a Dandara, por este momento, nos ter dado este momento importante de poder partilhar esse momento bonito com todos vocês. Eu sempre recorro à história, né? A história do povo negro no Brasil é uma história de sofrimento, mas também uma história de luta. É um povo que sempre lutou, resistiu e que está dando passos grandes no momento atual para chegarmos a uma igualdade de direito e de deveres, né? Então, eu tenho plena confiança que nós vamos vencer essa situação. O povo negro está cada vez mais conscientizado. E eu continuo dizendo, a formação é um dos elementos essenciais para nos ajudar a assumir o nosso lugar na sociedade. Senão nós vamos ficar sempre atrás, esse povo esquecido, né? E essas oportunidades para isso nós temos que
criar ainda mais para que muitos dos nossos irmãos e irmãs negras tenham a chance de uma boa educação, né, nas escolas e também de humanização. Sobretudo, nós fazemos o que é possível para estarmos com eles, saber que não estão só. Como dizia Dandara ainda há pouco, como é bom a gente ver que não está só nesta caminhada. A gente luta para chegar em determinado lugar, um determinado posto, mas quando chega ali, é importante saber que tem outros que estão ali com você, que você está junto, que não está só nessa luta. Não estamos só, estamos juntos. E, do ponto de vista da fé, eu também quero invocar alguns negros da caminhada de fé, né? Tem lá o Benedito, que era franciscano, como eu sou franciscano, São Benedito, né? Tem a Baquita. Aqui no Brasil vamos ter tantas pessoas negras que se dedicaram ao trabalho e ao serviço do próximo. E não poderia esquecer de lembrar as vítimas de racismo que temos tido, sobretudo este ano. Ela não é a primeira, este jovem que foi, este senhor que foi assassinado não é o primeiro deste ano. Tivemos vários casos. Lembrar e tornar isso visível, para que a gente veja e não repita este erro de ficar calado diante de tanta injustiça de um irmão nosso que, por causa da pele, é assassinado. É coisa triste. É uma ignorância das grandes. O racismo é fruto de uma ignorância em alto grau. Que Deus nos ajude a superar tudo isso. Então, encerrando o 19º Despertar Justiça e Paz, este programa da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, da CNBB, utilizando aqui uma frase da Maria Auxiliadora Arantes, nossa querida doutora, viúva de Aldo Arantes, um grande militante político neste Brasil, força na resistência contra o racismo. Este 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, nos chama a esta luta, né? A essa persistência, resistirmos contra o racismo sempre. Agradeço a participação da Dandara, agradeço a presença de Dom João Miller nesta nossa... Dom João Muniz, nessa nossa manhã de sexta-feira, né? Esse dia tão importante, eu volto a dizer, de reflexão, mas também de ação, de luta, de resistência contra o racismo, em favor da igualdade racial, na promoção de oportunidade para todos e todas, construindo ações afirmativas, seja na sociedade, seja nos governos, mas também dentro das nossas igrejas, não só da Igreja Católica, mas de todas as igrejas, uma ação afirmativa para que possamos reparar os erros do passado, as dívidas históricas com a população afrodescendente deste país. Muito obrigado a todos e todas que nos acompanharam ao vivo neste momento e aqueles que acompanharão mais tarde este programa pelo YouTube também, pelo canal da CBJP no YouTube, né? Não só este programa, como vários outros que estão lá disponíveis para acessar e refletir sobre justiça e paz. Como se constrói, como se realiza, como é que possamos desenvolver ações concretas e